Está conosco na linha o superintendente regional do INSS aqui para a região sul, Alberto Alegre. Superintendente, bom dia, obrigado por atender aí a Rádio Gaúcha. Qual é a orientação aos segurados, aos pensionistas que estão neste momento nas filas, principalmente em Porto Alegre, mas eventualmente em outros locais do estado? Está acontecendo o mutirão? O que está acontecendo neste momento? Bom dia. Bom dia, Paulo, Denise, Kelly. Bom dia. Satisfação falar com vocês, viu? É importante a gente também, nesse momento, como servidor, e eu sempre digo assim, servidor da casa de carreira tem a obrigação de estar tendo essas informações a todos os segurados, né? E é a nossa função, e que bom que você faz, e agradeço a central do INSS me permitir, a comunicação, a falar com a gente está cortando um pouquinho. Vou te pedir, superintendente, para a gente ver não sei onde é que o senhor está posicionado. Daqui a pouco o Wi-Fi, o 5G. Está longe da base. Aí, né? A gente não consegue lhe ouvir com clareza. O senhor tem toda a razão. Um tema tão relevante, tão importante, para a gente poder ouvir. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou trocar aqui, vou tirar do Wi-Fi e vou botar no Mas 5G. agora melhorou, né? Melhorou. Bom, não sei se o senhor andou pela casa, mas funcionou. Acho que a gente pode seguir daí, então, sem problemas. Superintendente, tá bom sinal. E, enfim, a informação que nós tínhamos, eu vou recapitular, tá? Não foi noticiado. Acho que ele está refazendo o contato aí está desativando o Wi-Fi, talvez. O senhor nos ouve, superintendente? Tava com uma instabilidade, né? A gente refaz o contato, então. Tá, a gente vai refazer o contato com o superintendente. E são 9 horas e 52 minutos, super sábado, para Casa Bastian, da ABF Developments, invista em frente à Orla e ao shopping no Menino Deus. Santa Massa, intensamente gostoso, sempre conosco, os finais de semana. Nós temos aí a batalha musical deste final de semana, tratando do planeta Atlântida. E também temos Frank Jorge, os 40 anos da Grafo-Rechler, vai conversar conosco. Te interessa o assunto nos aposentados, pensionistas, já que está fazendo 60, né? Quase já pouco tá. Mas a gente está refazendo o contato aqui com o superintendente. Vamos seguir. Para relembrar quem ligou o rádio agora, no começo do programa, a Maria Stout entrou conosco de uma das agências do INSS e já registrava uma fila com 20 e tantas pessoas, né? Inclusive uma senhora que saiu de casa às 6 da manhã, que estava ali antes das 7, na esperança de abrir. Tá conosco na linha de novo? Tá na linha. Superintendente. Sim, estou. Agora sim. Perfeito. Perfeito. Eu vou, só para informar, o que nós noticiamos essa semana, inclusive com base em notícias da Agência Brasil, ou seja, uma informação que veio do governo federal, as agências do INSS em todo o país abrirão para atendimento presencial extra neste sábado e domingo, e o objetivo foi antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais que vão acontecer ainda nos dias 28, 29 e 30. Então houve uma antecipação desse atendimento presencial. Mas o Rio Grande do Sul não está nesse mutirão, superintendente? Sim, ele está. É que cada estado ou cada gerência executiva, a estrutura do INSS é a direção central, 6 superintendências em 6 regiões e depois as gerências executivas por estado. Nós temos 9 no Rio Grande do Sul. E cada um com a sua realidade. Hoje, e aí diante disso, cada um se organizou da melhor forma possível, de acordo inclusive com a característica da sua comunidade. Tá? Então, hoje no Rio Grande do Sul, somente Bagé está com um mutirão aberto de perícias médicas, né? A gente está com a linha, nos parece, cortando de novo. Vou pedir para o senhor se posicionar aí para a gente perícias em Bagé, isso. Mas só Bagé, o que... mas aí a gente precisa lhe perguntar, né? Porque o que veio do governo federal dá conta de agências abertas, o que induz... Me parece, todas, né, honestamente, o aposentado pensionista induz ao erro, né? Superintendente. Eu acho que vamos ter que ligar, Grazi, por ligação telefônica, né? Seguinte, como faziam os maias. Bom, ele estava explicando que aparentemente só Bagé no serviço de perícias, e normalmente a perícia ela é pré-agendada, né? Não é uma coisa que a pessoa chega na hora lá para fazer. Então talvez tenham sido situações de pessoas com... Enfim, vamos verificar, vamos tentar entender isso melhor. Mas faz sentido. Qual que é a leitura que eu estou fazendo aqui, né, junto com vocês? Porque se houve a semana toda um problema
E no raciocínio das pessoas, como estava algum atraso, né, alguma demanda represada, a abertura no final de semana seria para corrigir isso. Acho que essa foi a leitura feita. E aí tem realmente um gap de Se falava até em mutirão, né? Exatamente. Na verdade, essa é uma antecipação, tá? Porque na próxima semana, quarta, quinta e sexta da semana que vem, as agências estarão fechadas. Então é uma para atendimento presencial. Não é por causa da semana passada. É uma antecipação. Abriria hoje para dizer assim, ó, semana que vem a gente não abre. Então vá sábado e domingo nas agências, porque quarta, quinta e sexta da semana que vem vai ter uma manutenção da data prévia e por essa razão não haverá o atendimento presencial. É isso. Só que somado a isso, houve um problema essa semana. Exato, pessoas que não conseguiram atendimento, problemas no sistema, então somou tudo, a antecipação e mais o que ficou represado da semana que passou. Acho que está sendo conectado de novo agora por ligação telefônica o superintendente para a gente poder ver se foi essa a confusão. Né, como disse o Paulo, algo que já estava previsto, né, porque haverá na semana para o futuro, né, antecipa, só que como houve durante a semana as filas e o problema, pronto, o superintendente está na linha. Agora na linha conosco de novo, superintendente. O senhor falava, superintendente, sobre, no Rio Grande do Sul, Bagé, realização de perícias, é só isso mesmo aqui no Rio Grande do Sul? Sim, porque as demais são todas, já foram organizadas para absorção durante a semana, porque nós no Rio Grande do Sul não estávamos com um tempo médio de espera tão alto assim. Então, como eu havia dito, essa questão da Jerônimo Coelho, por exemplo, ali são atendimentos voltados para aqueles segurados que não sabem utilizar os aplicativos. Então, eles procuram aquela agência para a utilização do seu próprio aplicativo com a orientação física de algum técnico que faz esse atendimento. Então, não é um atendimento agendado ali, algo agendável. As demais agências estão se programando, sim, para atendimentos em contraturno durante a semana, e para isso a gente liga para o segurado ou avisa através do aplicativo. Tá? Então, muitos segurados foram avisados pelo celular. Agora, concordo, há aí possível não foi lido, né? Acho que foi a Kelly que leu. A interpretação que eu fiz, honestamente, acho que nem foi uma confusão, porque durante a semana tinha coisa, né? A pessoa, vai abrir sábado, então eu vou lá resolver. Perfeito. Nós mesmos olhamos aqui e a gente fez reunião a semana toda, porque veja bem, nós vamos ter 3 dias que vão fechar. Isso na história do INSS nunca aconteceu. Então, e os nossos atendimentos, tudo que se fala de INSS é macro, né? É sempre acima de 3 dígitos. Então, a cada vez que a gente fala de INSS, são milhões de pessoas. Então, só para explicar, em Bagé são perícias, mas são perícias que já estavam previamente agendadas ou é porta aberta, a pessoa já chega lá para agendar a sua perícia? Não, tudo que estava agendado estão sendo antecipados, as pessoas foram avisadas, e também perícias novas. Então, hoje, o único lugar do Rio Grande do Sul que faz mutirão é Bagé. Os demais vão acontecer durante a semana e vão ocorrer depois dessa parada, porque ainda nós temos um feriado, ainda no dia 2 em algumas localidades. Então, no outro final de semana, outras agências vão fazer, mas a gente vai pedir autorização para que a gente possa fazer a divulgação desses locais, para antecipadamente nos meios de comunicação fazer também essa divulgação. Superintendente, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer agora a edição das 10 do Notícia na Hora Certa. O senhor tem condições de esperar 3 minutos, a gente volta no intervalo com o senhor? O tempo que for necessário para a gente poder contribuir aí. E com isso também nós vamos aproveitar e tirar dúvidas, porque nós temos reportagem lá na unidade do INSS da Jerônimo Coelho, e já aproveitar e esclarecer as dúvidas das pessoas que estão lá com a nossa repórter Maria Stout. Então, edição das 10 do Notícia na Hora Certa, voltamos na sequência com essa entrevista e falamos mais sobre o INSS. Com reportagem agora ainda tratando sobre a questão do INSS. Se você está ligando o rádio agora, há filas em agências do INSS no Rio Grande do Sul em decorrência de uma informação que surgiu a partir do governo federal de Brasília, de que haveria abertura de agências, mas aqui no Rio Grande do Sul apenas Bagé está com atendimento neste sábado. Nós estamos conversando ao vivo, antes do intervalo conversávamos com o superintendente regional do INSS aqui para a região sul, que é Alberto Alegre.
justamente nos explicando, superintendente, então, sobre essa situação. A orientação agora, quem está em qualquer local vai para casa, não vai abrir agência aqui no Rio Grande do Sul, exceto Bagé. Exatamente, por favor, faça isso. Se alguém tinha, novamente, assim, portanto, se alguém tem algum agendamento para o período que as agências vão estar fechadas, para troca de sistema, para melhoria da condição dos acessos, 28, 29 e 30, o INSS vai avisá-lo através do telefone cadastrado. Importante, Paulo, falar. Porque nesse momento a gente tem que ter cuidado com as fraudes. O INSS não vai pedir teu CPF, não vai pedir tua senha, ele só vai comunicar de que o serviço agendado para esses dias foi transferido para a data X. Segundo, também vai por sistema, através do aplicativo, a informação do dia que foi alterado o atendimento. A outra forma, o segurado pode ligar para o 135 e buscar informação para quando foi. Repito, haverão outras formas de atendimento, mas a gente precisa da tranquilidade, porque uma troca de equipamento de sistema, como será feito nos próximos dias, é muito complexo. Então a gente precisa saber se vai ficar funcionando tudo de forma que a gente tenha confiança no sistema. A gente vai corrigir aqueles lugares onde ficou para muito distante, a gente vai realizar outras datas com mutirões. Então, nesse momento, somente Bagé, pelo tamanho da demora que lá existia, porque não tinha perito médico lá, e agora nós temos. Então, a gente teve condições de fazer isso. A perícia médica vai ser a mais afetada, né? Os demais, os serviços administrativos estão mais tranquilos. Superintendente, a gente estava fazendo, e por isso eu retomo a pergunta antes do Notícia na Hora Certa, uma interpretação do que aconteceu. A gente leu o release junto. O release é o material, gente, de informação que chega e chegou por parte do governo federal, né? O superintendente é daqui, Regional Sul, do governo federal, dizendo agências abertas. E aí foi noticiado isso, né? Como está descrito ali. E aí eu lhe pergunto, se não houve uma falha na comunicação, de repente, nesta comunicação de dizer... mas as regionais têm horários próprios, definições próprias, ou mesmo da regional aqui, que o senhor faz parte, comanda, enfim, de dizer, atenção, as do Rio Grande do Sul não abrirão. Se houve esta falha de comunicação, me parece que óbvio, né, não intencional, mas se não poderia ter sido mais clara essa comunicação. O Rio Grande do Sul não abrirá agências. Eu estava lendo agora há pouco, né, essa parte, realmente ela dá esse sentido, ela dá essa conotação, né, de que todas estariam abertas a essa interpretação. Mas quero pedir desculpas, né, se a gente sempre diz assim, não é nenhuma questão de culpabilidade, mas somos os responsáveis e, como tal, temos que agora criar alternativas para resolver essa situação, né? E de fato, a gente vai conversar com a direção central sobre o que está ocorrendo. Inclusive, isso já chegou lá, né? Tanto que eu estou sendo autorizado a falar com você, porque se notou que houve realmente essa situação. Chegou na central, senhor, no comando nacional. Isso. Já nós comunicamos lá a direção central, assessoria de comunicação, que percebeu essa situação e está tentando também agora fazer essa correção. Eu não sei como estão nos outros estados, eu não cheguei a conversar com os colegas sobre isso. Mas, por exemplo, no Paraná eu estou com praticamente boa parte das agências hoje abertas, porque elas tinham uma outra realidade do que da Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, algumas também, né? Então, assim, realmente acho que essa questão talvez tenha faltado da gente ser mais claro, né? Mas, por isso eu peço aqui desculpas, né, em nome do INSS, porque afinal de contas nós todos fazemos parte dele, especialmente ali da Jerônimo Coelho, que eu acho que a gente, né, que eu acho que é onde se formou a fila. Eu não tive conhecimento que é ali de outra agência. Para nós também não chegou. Para nós chegou que foi ali. Aliás, a nossa repórter está lá, inclusive. Isso. Então ali, aquele local, como eu disse, é uma agência diferente das demais. Por que não aconteceu nas outras?
e talvez por que a gente não tenha se detido também nessa dissertação desse comunicado. Porque como a gente está conseguindo avisar o segurado, veja que aonde tem agendamento, ninguém está se manifestando, porque a gente já fez contato com boa parte dessas pessoas, né? Então a comunicação funcionou muito bem. Olha, não se preocupe, segurado, está marcado para esses dias, não vai precisar tu ir a comparecer porque vai ser avisado. Agora, esses que vão ali são espontâneos, sentimento espontâneo, que é diferente da nossa organização do agendado, que a gente sabe quem é, tem o telefone. Esse a gente não sabe quem vai lá, né? E aí, para esses, essa informação teve impacto. Deixa eu aproveitar a presença do superintendente conosco ao vivo. Eu vou chamar a repórter Maria Stoltin, que está ali na Jerônimo Coelho, até para aproveitar qual é a situação aí neste momento e se já aproveitando tem alguma dúvida que possa ser estendida, levada aqui ao superintendente. Maria, como é que está a situação aí na Jerônimo Coelho? Oi, Paulo, bom dia novamente. A gente fala aqui então, né, da agência do INSS na rua Jerônimo Coelho. Olha, Paulo, convido os ouvintes para nos acompanharem por imagens, porque chegando aqui, né, ouvindo a entrevista do superintendente, eu comuniquei os segurados que estão aqui na frente que o atendimento não ocorreria hoje. Muitas pessoas acabaram saindo dessa fila, tinham cerca de 40 pessoas aqui na fila, desde as 6h50 da manhã. A dona Josilane era a primeira da fila, a gente conversou com ela. E agora, claro, né, algumas pessoas, a partir de ouvir também essa entrevista, né, eles estão aqui todos em volta do celular, com o rádio ligado na gaúcha, ouvindo a entrevista do superintendente, acabaram se desmobilizando. Mas a gente está aqui desde cedo, inclusive uma das pessoas com quem eu conversei, né, o seu Bruno, ele é um senhor aposentado por invalidez. Quem nos acompanha em imagens vê que ele tem uma deficiência, ele usa muletas, não tem nem onde ele sentar, ele estava sentado em um balizador da rua, né, para aguardar a abertura dessa agência. Seu Bruno, que horas o senhor chegou aqui e o que o senhor precisa fazer? Eu preciso desbloquear meu móvel. Eu cheguei às 7h da manhã e até agora nada. Ao menos fosse comunicar ou botar um cartaz. Paulo, assim, o que a gente vê é que realmente, como o superintendente comentou, é uma demanda espontânea. Eu acho que ninguém aqui, né, pessoal, veio com horário marcado. Vocês precisam realmente verificar a questão do consignado, porque o sistema está fora do ar, né? É isso aí. É para saber se está liberado, que eu já tive... Hoje é a terceira vez que eu estou vindo aqui para desbloquear meus consignados. Mas, Paulo, o que a gente observa é que não tem uma orientação clara, né? As pessoas não tem um papelzinho na porta dizendo a agência não vai abrir hoje, imprime um papel, puxa vida. Eu vou mostrar aqui os papéis que tem na porta, né? Tem até o aviso que a agência vai ficar fechada, né? Quem nos acompanha em imagens no dia 28, 29 e 30, isso. Mas não tem nenhum tipo de informação em relação à abertura no final de semana. E todo mundo que está aqui, como é que o senhor ficou sabendo que as agências iam abrir no final de semana? Foi na televisão. O senhor viu no jornal? Foi no jornal. E daí veio aproveitar para... Bem cedo, eu estava lá na ponta lá. Daí a metade já foi embora. Daí sobrou isso aí. Então a situação complicada é justamente essa informação desencontrada. A maioria das pessoas com quem a gente conversou, senhores de idade, senhoras, nos informaram, né, que eles chegaram aqui cedinho, 6h40 da manhã, justamente porque ouviram no rádio, viram na TV, leram no jornal também, que aqui estaria aberto, porque eles precisam desse auxílio em relação ao desbloqueio dos consignados. Bom, essa é a nossa repórter Maria Stoltin, o superintendente está na linha conosco ainda. Duas coisas a gente depreende disso. Acho que numa próxima, acho que não custa o papel ali na porta, né, superintendente? Acho que fica de lição para uma próxima situação como essa que vem a acontecer, né? De fato, na verdade, assim, o que causou isso foi a dissertação ali do comunicado. Porque a agência, inclusive, tem um horário de funcionamento dela ali na porta, né? E foi o extraordinário que causou essa situação, né? E que a gente realmente deve estar mais atento para isso, não tem dúvida. Agora, o que me chama a atenção, eu estava acompanhando aqui no telefone do meu filho, ao vivo ali as imagens, veja que é a terceira idade, né? Isso me toca muito. Exatamente. Isso é algo assim que me dá um sentimento muito forte, né, de incompetência muitas vezes, né, assim, de não conseguir
atingir essas pessoas, porque hoje tudo, queridos, vocês sabem, tudo é aplicativo, é meios digitais, é meio... É difícil para os idosos isso, né? Para essas pessoas. Nós precisamos ter um olhar para essas pessoas. Tanto que o Rio Grande do Sul aí foi pioneiro na criação desse autoatendimento. Não existia em lugar nenhum do país. E foi uma ação nossa, quando eu era gerente executivo nesse lugar, aí em Porto Alegre. Por quê? Para atender essa população idosa. Só que empréstimo consignado não é mais o INSS quem faz desbloqueio. É o próprio segurado através do aplicativo. Quer dizer, então, assim, até a gente conseguir orientar essa população toda vai levar muito tempo. Então, esse local, ele é para isso. Eu vou, de alguma forma, eu vou retomar, nós vamos divulgar. A gente vai precisar da ajuda de vocês e eu faço aqui um compromisso da gente abrir um final de semana para o atendimento espontâneo a essas pessoas, para reforçar. A gente tem notado que cresceu muito esse atendimento. Por quê? Porque antes eles chegavam no INSS, sentavam no balcão e o colega servidor público fazia esse desbloqueio. Não é mais nós que temos essa autorização, somente ele através do aplicativo. Uhum. Mas a gente vai precisar fazer esse compromisso com a população de Porto Alegre, né, de reforçar esse atendimento, reforçar esse autoatendimento, que é um privilégio aí do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre, né? Depois nós abrimos em Santa Catarina, abrimos em Curitiba também, mas é para essa população, Kelly, é essa população que nos precisa, porque senão eles caem na mão de pessoas que não são autorizadas. Caem na mão daqueles então vamos lá, que vão se temos um combinado, o INSS, a região sul, o Rio Grande do Sul especificamente, vai abrir em algum final de semana, o senhor nos avisa. Vou fazer isso e agradeço demais. Tá. Né? Mais uma vez a gente pede desculpas talvez por um enunciado aí bastante equivocado, mas os servidores já estão todos atuando de uma forma, inclusive hoje tem pessoas trabalhando de forma virtual. Perfeito. Né? Para poder compensar esses 3 dias, estão trabalhando hoje no sábado, de forma virtual, nos processos, né? Então, é um compromisso do próprio presidente do INSS. Esses dias, o servidor não vai ficar sem fazer nada. Ele vai trabalhar, não vai ter sistema, ele vai fazer curso. Quarta, quinta e sexta da semana que vem não tem atendimento em nenhum local presencial. Em nenhum local, porque é troca de sistema. Tá. E vamos torcer para que na segunda-feira esteja o sistema funcionando, que não traga nenhuma outra surpresa para a gente, né? Este é o superintendente regional, região sul do INSS, Alberto Alegre. Obrigado importantíssimo o senhor ter atendido. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gente, pelo amor de Deus, é eu que agradeço por, essa oportunidade de falar para a população é nossa. Eu tenho uma frase que eu digo sempre: um servidor público vem para servir e não para ser servido. E é com isso que eu vou me aposentar um dia, sabendo de que eu fiz o meu melhor. Bom final de semana, superintendente. Obrigado. Fiquem com Deus aí, a toda a população também. 10h19, superintendente do INSS é isso, né? Denise e Kelly, né? E Frank, né? É a realidade dos aposentados, pensionistas. Caberia uma outra coisa que a gente não vai falar, porque nós já estamos super atrasados aqui, porque eu quero ouvir o Frank Jorge, meu amor. Eu quero ouvir o Frank Jorge, que o superintendente falou muito bem. Essa população, essa parte, né? Meu pai tem 60, é jovem, aspas, né? É um jovem. Não sabe, meu pai não sabe ligar o computador, ele não sabe mexer em aplicativo, né? Ele pede ajuda pra mim pro papelzinho do carro, do Detran. E é justamente dessa população que a gente tá falando, né, Frank, né, Paulo, né, Denise? Sim. Como é que a gente resolve isso? Porque... E a tecnologia vem, não tem o que fazer, né? De fato. E já está buscando um auxílio, né? Que ele está buscando autorização para um empréstimo consignado. Ai, gente. Então, não consegue fazer pelo aplicativo, vai presencial e não tem acesso. E me pega, viu? Essa coisa de não ter um papel colado ali, é uma coisa tão básica. A agência não vai... Porque, enfim, em algum momento ao longo da semana, se foi amplamente noticiada a abertura de agências, né? O Rio Grande do Sul decidiu não abrir, então já cola o papel. Essa agência não abrirá. A pessoa chegou às 6 da manhã lá e ficou esperando abrir e não abriu, puxa vida.